que enviaram para... Sim, vi sim. Vou responder, vou baixar tudo hoje. Vi que alguns tiveram um probleminha nos últimos minutos. Vou baixar tudo hoje, dou um ok. Opa, não é essa daqui. Dou um ok lá por e-mail. Bem, pessoal, então, essa parte do projeto em si, todo mundo já deve estar ok, né? Pelo menos sabendo fazer aquele dimensionamento prévio, baseado no perímetro, na área, tanto de iluminação quanto de tomadas, dividir os circuitos, escolher os melhores locais para cada um dos elementos, do quadro de distribuição, passar eletroduto, passar os fios para iluminação e para tomadas, certo? Então, aqui nessa fase de agora, todo mundo deve estar ok com isso daí já. O que a gente precisa fazer para terminar um projeto elétrico ainda? Dimensionar esses fios. Será que se eu botar todos os fios, do mais baratinho que eu encontrar ali na Carajás, é o ideal? Tem fios de várias seções diferentes, de várias larguras, grossuras diferentes, né? De várias espessuras diferentes. Então, a gente vai ter que dimensionar esses diferentes fios para cada necessidade, para cada aplicação. Fica inviável eu colocar numa casa inteira, por exemplo, só fio de 6 milímetros quadrados. São fios muito grossos, certo? Geralmente vão ser utilizados mais circuitos para chuveiro elétrico. E aí vai ficar muito caro a sua instalação desnecessariamente. Já ao contrário, né, pegar fios de 1,5 para tudo, vai ficar bem barato a sua instalação, mas provavelmente você não vai conseguir utilizar adequadamente o seu chuveiro, outros equipamentos que demandam uma corrente maior do que esses fios suportam. E aí, em conjunto com o dimensionamento dos fios, vem o dimensionamento dos dispositivos que protegem esses fios, que são os disjuntores. Então, eu tenho que saber a capacidade máxima do meu fio e dimensionar um disjuntor com uma corrente de abertura menor do que essa capacidade máxima, menor ou igual a essa capacidade máxima. Para que se o fio suporta até 17 amperes, se ele chegar a 17,5 a 18, já esteja apto o meu dispositivo de proteção a atuar e desenergizar esse circuito, deixa sem energia, certo? Ele desliga automaticamente. Então é isso que tem que... Uma outra fase do dimensionamento, além dos fios, é o dimensionamento da proteção. E além do dimensionamento de fio e proteção, tem dimensionamento também dos eletrodutos, né? Então os fios, né, passam de uma caixinha dessa para outra por dentro de eletrodutos. E aí o fio não pode ficar muito apertadinho lá dentro, ele tem que ter um espaço para o ar circular ali, ele ajudar até no resfriamento desses fios, quando eles estiverem ligados com uma boa quantidade de corrente, naturalmente aquecerem. Então tem que ter um espacinho livre lá dentro, e a norma prevê quanto de espaço tem que estar livre. E aí a gente vai ver justamente isso também, o dimensionamento de eletrodutos, certo? Então, vamos iniciar pelo dimensionamento dos fios, e aí a norma, ela prevê em alguns dos seus tópicos, né, estão aqui os tópicos da norma, ela fala sobre os critérios mínimos para dimensionamento dos condutores. E aí ela cita aqui 5 características que influenciam diretamente ou meio que indiretamente no dimensionamento dos fios. As 3 primeiras são as principais. As 2 últimas a gente vai ver que impactam também, mesmo não sendo um critério de dimensionamento, mas impactam também. Então, o primeiro critério de dimensionamento é a capacidade de condução de corrente. Então, o que eu vou ver nessa capacidade de condução de corrente? A gente dividiu a nossa instalação em alguns circuitos. Então, vamos dizer que eu dividi um para cozinha e área de serviço, um para iluminação, um para o chuveiro, outro para tomadas de quartos da casa e outra tomada de sala e corredor e garagem. Então, eu tenho 5 circuitos na minha casa. Desses 5 circuitos, eu vou ter que definir desses 5 circuitos, eu vou definir aí agora a seção desses condutores que vão alimentar
cada um desses circuitos. E para definir isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um somatório das potências de cada um dos equipamentos que vão ser ligados nesses circuitos. Então, se eu tenho um circuito de iluminação, eu sei que ali que a iluminação da sala tem 100 VA, a iluminação do quarto tem 160, a iluminação e não sei aonde tem 100 e tal, tal, tal. Vou fazer o somatório dessas potências, certo? E deu lá 2.000 VA, por exemplo. Então, a partir dessa potência, eu vou calcular a corrente. Então, a gente não tem que a corrente, a potência é o produto da tensão vezes a corrente. Então, vou descobrir com a tensão de 220 volts qual é essa corrente. Então, tendo essa corrente, seria bem simples de ir direto lá na tabela da norma. A norma vai ter uma tabela onde foram feitos vários experimentos, e aí os técnicos da ABNT colocavam, mediam ali a corrente que estava entrando em cada um dos fios, e quando a corrente chegava a uma determinada temperatura, limite ali, que se ultrapassar essa temperatura, o isolante começava a derreter, como eu mostrei em alguns vídeos para vocês, né, que o isolante acaba, PVC, né, quando é o isolante, ele acaba derretendo e ficando maleável. Isso daí pode causar um dano irreversível ao fio. Então, essa temperatura, que no caso do PVC é de 70 graus Celsius, ela que determina a quantidade de corrente que o fio suporta no máximo. Então, é só com a quantidade de corrente que eu tenho, vamos dizer que eu tenho uma corrente de 20 amperes, eu não vou escolher um fio que suporte no máximo 10 ou 15, porque está passando 20. Então, eu tenho que pegar um condutor que suporte uma corrente maior, igual a 20, né? Geralmente vai colocar bem maior, certo? Então, é isso que eu vou ter que fazer pelo critério de capacidade de condução de corrente. A partir do somatório das potências, eu calculo a corrente daquele circuito, e com a corrente daquele circuito eu vou atrás do fio que suporte essa quantidade de corrente. Só que aí chegam outras coisas, né? A ABNT, quando foi fazer lá os experimentos, estava em São Paulo, num dia ali bem frio, um dia ali de 12 graus, 15 graus, foram lá, tal, fizeram o experimento. Isso aí representa todo o Brasil? Não. Na verdade, eles fizeram o experimento com 30 graus Celsius. Certa temperatura ambiente, 30 graus Celsius. Então, qualquer temperatura diferente dessa, ou vai ajudar o fio a se resfriar mais rápido, ou vai atrapalhar, certo? Ele vai ter mais dificuldade de se resfriar mais. Então, eles tiveram que criar um fator de correção de temperatura. E foi isso que foi feito. Foi criado um fator de correção, que se tiver temperaturas diferentes de 30 graus Celsius, esse fator vai ser utilizado. Certo? Esse fator de correção vai ser utilizado. E eu vou explicar posteriormente. Além disso, desse fator de correção de temperatura, lá nos experimentos o pessoal estava usando um eletroduto, né? E aí nos experimentos, dependendo de como os condutores estão no eletroduto, ele pode ter um comportamento diferente. Se for um condutor dentro da alvenaria, vai ter um comportamento. Se for um condutor com aquelas paredes isolantes térmicas, né? Isopor, tal, já vai ser um outro comportamento. Se tiver com condutor no eletroduto em cima de uma calha, já tem um outro comportamento. E aí criaram várias possibilidades, tanto residenciais quanto industriais e comerciais, de onde esses condutores poderiam estar passando dentro da instalação. Residencial, a gente vai usar 99% das vezes ele passando dentro da alvenaria, certo? Então é isso que a gente vai acabar utilizando. Eu vou mostrar para vocês um códigozinho para essa situação. Mas se for em outra situação, ele vai estar... E além de estar passando do local onde esse condutor está passando, tem também a sua circunvizinhança ali, né? Então, dentro do eletroduto, tem um circuito só,
seja, tem um fase neutro e terra só. Então, se tiver só um fase neutro e terra, só para uma tomada, beleza. Ou só para do mesmo circuito, beleza. Agora, se tiverem 5 circuitos diferentes dentro do mesmo eletroduto, ele vai ter lá uma seção mais grossa, provavelmente, mas ali tem 15 fios, fase neutra e terra de 5 circuitos. Então, a temperatura de um influencia no outro. Se eu estou num ambiente que tem muita gente, um monte de condutores quentes, a temperatura ali daquela em volta, daquela circunvizinhança ali vai estar mais elevada. Então, tem um critério também de correção para agrupamento de condutores, de circuitos diferentes, certo? Por isso que eu dou aquela recomendação sempre de mandar o condutor do chuveiro sozinho, deixar ele sozinho. Um eletroduto só para ele, exclusivo, saindo do quadro de distribuição até o chuveiro, certo? Porque se você acabar colocando ele com 3, 4 outros circuitos, em algum eletroduto no caminho, ele pegar carona ali com 3, 4 outros circuitos, o condutor, com esse fator de correção, vai ser necessário um condutor bem maior. E aí também tem outro critério de condução, que é a seção mínima. Ah, não, peraí. Então, terminando aqui o primeiro, né, vamos para o segundo agora, que é a queda de tensão. Nesse primeiro aqui, o que importa é a potência de cada um dos circuitos. Isso daí que é o fator inicial dos cálculos de corrente que cada circuito vai demandar. É a potência acumulada daquele circuito. Só que, nesse primeiro, olha que interessante, se eu tiver um chuveiro no banheiro ali, vizinho ao local do quadro de distribuição, e eu tiver outro chuveiro lá no finzinho da casa, a 30 metros de distância, vamos supor, bem distante, e 2 chuveiros com a mesma potência, pelo primeiro critério, eles vão demandar a mesma corrente e, consequentemente, vão ter a mesma. Quando realizado o critério de dimensionamento, vão resultar na mesma seção do condutor. Certo? Só que na vida real a gente vê que não, isso acaba não ocorrendo, porque quanto maior for o comprimento do condutor, maior sua resistência acumulada. Então veio também o critério de queda de tensão. E no critério de queda de tensão, o que acontece? A distância dos condutores é colocada também em evidência, coisa que no primeiro critério não é feita. Então aí eu vou fazer algumas continhas, né, considerando a chamada queda de tensão. E o que é a queda de tensão? Aqui, diferentemente lá dos circuitos elétricos, né, a gente está tratando de fios reais. Lá nos circuitos elétricos a gente tratava de fios ideais, certo? Então, lá nos fios ideais, dos circuitos elétricos, a gente tinha o seguinte, ó. A gente tinha aqui uma fonte que mandava um positivo, negativo, e vinha aqui 2 pontinhos, né? Vinham para uma carga. Positivo e negativo, aqui vinha para uma resistência. Então, se aqui tinha 220 volts, esses 220 volts chegavam bonitinho do mesmo jeito aqui. Certo? Só que na vida real, isso por quê? Porque esses condutores lá dos circuitos elétricos são condutores idealizados. Na vida real, esses condutores aqui vão ter uma pequena resistência, que vai aumentar quanto maior for o comprimento desse condutor. Ou vai aumentar quanto menor for a seção desse condutor, quanto mais fininho ele for. Então, esses condutores têm uma resistência, que para as dimensões de uma casa, quando não passa muito dos 10 metros, 15 metros, dificilmente vai dar alguma diferença. Agora, quando ultrapassa 30, 35, 40 metros, aí o impacto já é considerável, certo? Porque acaba-se, como tem uma pequena resistência aqui tem 220 volts, aqui vai ter uma queda de tensão,
e aqui vai chegar a 210. 210 aqui, fica 10 volts perdido no fio. Mas não tem problema. Todo equipamento, todo fabricante, ele não é inocentezinho, não, pensando que está trabalhando no mundo dos ideais, não. O fabricante do celular, o fabricante do computador, da geladeira, da sua televisão, ele sabe que quedas de tensão são naturais no circuito. Só que por isso ele cria aquele equipamento com uma tolerância de queda de tensão aceitável, certo? Nos circuitos elétricos de baixa tensão, a gente vai considerar no máximo 5% de queda de tensão. Entre a tensão considerada 100%, né, lá do quadro, que está o quadro de medição, a tensão que a rede está alimentando, e a outra tensão, a tensão da tomada em si, que está chegando no equipamento. Então, é essa queda de tensão que a gente vai considerar. No máximo de 5%. Não pode passar muito disso, certo? Dependendo do tipo de alimentação, vou mostrar para vocês aqui, a norma permite até 7%, certo? Até 7% de queda. Se for 5%, no caso 5%, 220 vai dar 11, né? 10% dá 22, 5 dá 11. Então, até 219 volts está ótimo. Todo equipamento da sua casa funciona com 109 volts, certo? 220 menos 11. Até 209 volts, os equipamentos funcionam. Os fabricantes têm que fazer essa tolerância de pelo menos 5%. Não tem problema não. E na prática, eles funcionam até com tensões menores, inclusive, né? 5% é até uma queda pequena. Porque na prática, ele até suporta menos do que isso para funcionar a maioria dos equipamentos. Somente os eletrônicos, né? Os eletrônicos todos hoje são 220, são bivolts. Funcionam das duas formas, certo? Dos dois. Então, ele tem uma variação de abaixo de 110 até um pouquinho acima de 220. Então, no critério de queda de tensão, é considerado o comprimento do fio e essa já esperada queda de tensão que ocorre lá do quadro até as tomadas. Então, se eu chegar para vocês e ligar aqui alguns equipamentos e medir a tensão que está chegando no equipamento, a gente vai observar que uma tensãozinha menor que 220. Eu vou nesse mesmo... Enquanto eu estou medindo aqui, está ali meu irmão medindo ali no medidor aqui da minha casa. Lá vai estar mais próximo de 220, e às vezes nem chega a 220. Pode estar até um pouquinho menor. Eu fiz até umas medições com o medidor que a gente tem na UFAL, com a turma anterior, antes da pandemia, né? A gente viu que no quadro geral lá do CETEC não chegava a 220, estava 215, 216. Então, a gente pensa que essa tensão é bem controladazinha, perfeita, mas não é. A tensão que é alimentada à sua casa pela distribuidora já tem uma certa variação, certo? Mas certamente ela vai ser maior ou igual à tensão das tomadas em si, né? Se não tiver nada ligado na tomada, aí realmente vai acontecer algo interessante, porque não vai ter corrente no circuito, né? Se não tem corrente, não tem queda de tensão aqui no fio. Então, se não tiver nenhum equipamento ligado, efetivamente, 220 vai chegar na sua tomada. Agora, se tiver qualquer equipamento que drene uma corrente aqui, faça circular uma corrente aqui, aí sim vai ter uma queda de tensão, certo? Então, a gente vai ver que tem dois fatores que influenciam. O comprimento do fio, que aumenta a resistência do fio, e a potência do equipamento, que vai aumentar a corrente do fio. Porque aí esse produto, R vezes I, vai dar quem? V. Certo? Então, se eu aumento a resistência, eu aumento esse V aqui que está sendo perdido no fio. Se eu aumento a corrente, eu aumento esse V aqui que está sendo perdido no fio. Ok? Então, naquela tensão, a gente vai ver o passo a passo de como calcular a queda de tensão e os condutores adequados para cada situação.
O terceiro critério é a seção mínima. E a seção mínima, ela, às vezes, pelo critério de capacidade de condução de corrente, ou pelo critério de queda de tensão, aquela carga ali que está sendo alimentada, aquele circuito, permitiria um condutor bem mais fino para alimentá-lo. Então, às vezes, você tem, na tabelinha, eu acho que é a partir de 0,75. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui. Ah, não, tem lá na frente. Deixa eu abrir aqui na frente. Já dando um adiantamento, pronto. 0,5. Então, na tabelinha aqui da BNT, que eu dei um print aqui lá na norma, ela começa o dimensionamento dos fios em meio milímetro quadrado. Aí vai para 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 milímetros. Então, ela começa de meio. Então, às vezes, você dimensionou ali, fez uma continha num circuito de uma carga pequena, deu de meio, deu conta, tranquilo. Estava usando lâmpada LED, não sei o que, não sei o que. Deu aqui um circuito de iluminação com meio milímetro quadrado. Só que a norma não vai permitir você utilizar uma seção tão fina para iluminação. Ela determina como o mínimo, né, para iluminação, o condutor de 1,5 milímetro quadrado. 1,5 aqui. Deixa eu botar maiorzinho aqui. Então, ela vai definir aqui para queda de tensão, para iluminação. A iluminação vai ser 1,5. Então, para iluminação, vai ser 1,5 milímetro quadrado. E para tomadas, 2,5. Mesmo, eita, era aqui embaixo, né? Mesmo que eu tenha uma carga, né, ou de iluminação de tomadas que demandem uma potênciazinha, um fio menor do que esses daqui, mas para iluminação 1,5, tomada 2,5. Não tem como usar menos, certo? Numa casa, se precisar usar menos, vai ser no circuito de comunicação, uma cigarra, em alguma coisa assim, certo? Mas se for ligar lâmpadas ou equipamentos em tomadas, é 1,5 e 2,5, respectivamente. E aí veio esses dois, que a princípio estão separados, mas quem controla sobrecarga e curto-circuito, quem protege contra sobrecarga e curto-circuito, o disjuntor termomagnético. Então, aqui quem vai cuidar desses dois aqui é o seu disjuntor. Então, o disjuntorzinho que vai cuidar da iluminação, da sobrecarga ou do curto-circuito. E a gente vai ver como é que ele pode influenciar, né? O dimensionamento do disjuntor influencia no fio. A gente vai ver que essa influência é indireta, mas ocorre. Porque é o seguinte, não tem disjuntor de ampere em ampere. Certo? Não existe. Sempre tem uma distância entre um e outro, geralmente de 5 ou um pouco mais, 5 ou 7 amperes, ou 6 amperes em alguns casos. Mas ali vai estar entre 5 e 7 no máximo a diferença de disjuntores, né, que vão abrir com aquelas correntes. Então ele vem, deixa eu ver aqui, disjuntor Schneider. Disjuntor Schneider, catálogo. Vamos ver aqui. Pronto, então desse daqui, página 8. Página 8. Blá, 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 blá. Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecargas. Então, esse daqui, ó, vamos ver. Aí tem os menorzinhos, né, mas vamos a partir de 10 amperes. De 10, aí tem uma distância de 6, aí vem o 16, aí uma distância de 4, vem o de 20, aí de 5, aí de 5 para 32 já tem 7, né?
Aí de 7 aqui já tem 8, já 40, 50, 63. Tá vendo? Então tem uma distânciazinha de um para o outro. Não tem de 21, 22, 23, 24. Entendeu? Ele acaba pulando. Aqui são os trifásicos. Então segue a mesma coisa, né? De 10 para 16, 16 para 20, 25, 32, 40, 50. Bom. Esse aqui é o que? Aqui são de correntes maiores, né? 70, entre outros. Aqui não sei qual a diferença desses. Sim, aqui eles têm uma capacidade de rompimento maior de corrente. E aqui, blá, 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 aqui são, pronto, aqui já vai aqueles diferenciais residuais que a gente tinha falado, o DR, né? O famoso DR, que protege contra choques elétricos, contra fuga de corrente em geral. Certo? Isso aqui já é a proteção dele. Essa marca é uma das melhores do mundo, a Schneider Electric. E aqui tem o na verdade o bipolar, né? E o tetra aqui embaixo, que a gente utiliza para quando tem nosso tipo de instalação, com fase neutro, fase A, fase B, fase C e o neutro aqui do outro lado, né? E você vê que eles têm as correntezinhas aqui, e logicamente que o DR ele não vai abrir o interruptor, né? Ele não vai abrir se essa corrente for ultrapassada. Ele só vai abrir se a diferença entre fase neutra for ultrapassada. Mas, de toda forma, internamente, eles vão ter que ter uns ferrinhos que suportem 25 amperes. O que suportar 80 vai ter que ter internamente um ferro mais grosso, né? Vai ter que ser mais robusto, maior, inclusive vai ocupar mais espaço, tal, mesmo que ele continue sendo sensível efetivamente à diferença entre o que entra e o que sai, né? Tem que ser maior que 30 miliamperes. Aqui ainda os DRs ainda. Aqui as dimensões. Aqui já é outro tipo de dispositivo contra descargas atmosféricas, que é o DPS. São bem menos usados, porque na cidade é muito difícil um raio cair aqui os barramentos num poste, no fio diretamente, né? Aqui os barramentos que eu tinha falado para vocês, mostrei algumas imagens de barramentos, quadro de distribuição, papapá. Pronto, esses aqui os principais elementos que eu queria mostrar. Mas só era para mostrar para vocês que não tem algumas correntes, né? Ele dá um saltozinho aqui de 6, às vezes de 4, de 5, de 7, de 8, enfim. Sempre tem uma distância do disjuntor para o próximo ou para o anterior, a corrente anterior. E o que isso faz ocasionar, né? Isso acaba ocasionando que pode ser que eu tenha ali uma corrente que calculada a partir da capacidade de condução de corrente. Então, você deu lá, vamos supor que eu encontrei o seguinte, ó. Deixa eu botar lá no meu... Então, vamos supor que eu encontrei o seguinte. A corrente que eu calculei pela potência dos meus equipamentos deu 17, deu 18, deu 19 amperes, certo? Não, melhor, deu 15, não, aí vai dar, deixa eu ver outro exemplo. Já vou botar aqui lá na tabelinha, pronto, aqui nessa tabelinha, deixa eu baixar grandinho, pronto. Então, eu estou aqui, então vamos supor que a corrente que eu calculei, foi uma corrente de 22 amperes, certo? Aí você vai vir aqui na tabelinha, eu vou mostrar para vocês que para instalações residenciais, a gente vai usar essa coluna aqui do B1, essas duas colunas do B1, né? Aqui o lado esquerdo que tem esse número 2, é quando eu tiver fase neutro, né? Circuito monofásico, e quando tiver o número 3 é quando eu tiver as 3 fases. Então, olhando aqui pelo número 2, fase neutro, o primeiro que suporta 22 amperes é o condutor de 2,5. 2,5 suporta até 24, então 22, ok. Então, tenho lá um condutor
que suporta até 24, e eu só vou usar 22. Agora eu vou escolher o disjuntor para proteger esse condutor, né? Para a corrente não ultrapassar os 24 e o condutor derreter. Então, eu vou lá na minha loja, né, de material elétrico e vou procurar um condutor que suporte, que proteja esse fio que não consegue ultrapassar 24. Passar de 24 ele derrete. E aí na loja o cara lá o vendedor disse, olha, eu só tenho um disjuntor de 25 e o de 20. Aí eu digo, eita, meu condutor só suporta 24. Se eu tiver o azar da corrente chegar em 25 ou 24,5, o condutor já vai estar sofrendo e o disjuntor vai pensar que está tudo normal ainda, porque esse aqui até 25 ele não abre. Chegar em 24,5, 24,9, 25, ele só vai de 25 para cima. Ultrapassou 25, esse disjuntor já fica a ponto de abrir já. Então, e se eu comprar o de 20, o que vai acontecer? Se você vai comprar o de 20, e normalmente passa 22 amperes, vai estar tudo em pleno funcionamento e o disjuntor vai abrir. Tudo normal. Não vai ter nenhum tipo de anomalia no circuito, sobrecarga, curto-circuito, e o disjuntor vai abrir, certo? Qual é a solução, então? Se eu comprar o de 25, o fio pode chegar num limite ali de começar a derreter. E se eu comprar o disjuntor de 20, ele vai abrir sempre, porque vai estar passando 22. Então não tem como colocar um disjuntor menor do que 22, né? Senão ele vai ficar abrindo desnecessariamente. Qual a solução vocês pensariam para esse caso? Vocês preferiam comprar qual? De 25 ou de 20? Só recapitulando, normalmente passa 22 e o fio suporta no máximo 24. O fio suporta no máximo 24, vai passar normalmente 22. E eu tenho duas opções de disjuntores que estão mais próximos, né? O de 20 e o de 25. Como é que vocês resolveriam esse problema? Quem comprar o de 20 vai estar lá no chuveiro, usando lá aquele circuito, independente do equipamento que use, do nada alcançou 22, puf, fica tudo no escuro, para de funcionar. O disjuntor abre. Quem comprar o de 25, enquanto for 22 mesmo, vai estar funcionando perfeito. Agora, em algum momento que houver alguma sobrecarga, se houver, essa sobrecarga passar dos 24 amperes e não sensibilizar esse disjuntor, ficar em 24,5, 25, 24,9 e tal, passou dos 24, esse fio já está começando a sofrer já. Que ele suporta no máximo 24. Passou dos 24, ele já começa a sofrer, já começa a derreter, o PVC já alcança uma temperatura mais elevada do que ele suportaria. Então ele vai começando a se deteriorar, o condutor. A solução, pessoal, seria descartar aqui o condutor de 2,5 e pegar um condutor imediatamente superior, o de 4. Porque um condutor mais grosso suporta mais corrente, ele suporta aqui até 32 amperes. Então agora sim, você vai ter 22, mas eu vou pegar um condutor que suporta até 32 amperes. E aqui entre 22 e 32 eu tenho 25 e tenho o próprio 32. Certo? Eu me pegaria logo o disjuntor de 32 aí. Porque eu deixaria uma folga boa. Porque no momento que ele alcançar 33, o disjuntor já está ali na contagem regressiva para abrir. Em alguns segundos ele abre. Então o fio não sofre. Certo? Então, a escolha do eletroduto. Aqui, né? Então, a escolha do dispositivo de proteção para sobrecarga curto-circuito, que no caso é o eletroduto, ela impacta na seção do fio quando eu não consigo encontrar um disjuntor. Está falando de eletroduto, perdão.
a escolha do disjuntor, né, que protege contra sobrecarga e curto-circuito, ela vai influenciar no dimensionamento do fio, porque se eu não encontrar um disjuntor que esteja no meinho ali, entre, de um lado, né, o funcionamento normal do equipamento, a corrente tradicional, a corrente de projeto, que a gente vai chamar aqui, e pelo outro, a capacidade máxima de condução do fio, ele tem que ficar no meio aqui, ó, entre um e outro. Se ele ficar acima da capacidade máxima, o disjuntor, ele vai acabar não protegendo nesse intervalo. Então, pode ser que em algum momento, coincidentemente, a corrente fique bem naquele valorzinho ali e o fio vai começar a sofrer danos e o disjuntor vai pensar que está tudo normal para ele. E também eu não posso pegar um disjuntor que esteja abaixo da corrente que normalmente vai passar no circuito, porque senão você vai estar ali no meio do banho e puf, o disjuntor abre. Vai estar ali jogando algum videogame, alguma coisa, assistindo um filme e o disjuntor abre. Certo? Então não pode. Tem que ficar o disjuntorzinho no meio. Se não tiver um disjuntor entre essas duas correntes, eu vou pegar um condutor mais grosso e aí sim escolher um disjuntor que fique efetivamente entre a capacidade máxima do fio que suporta e a corrente que normalmente vai passar por ele, por esse circuito. E aí você deve fazer aqui essa análise, né? E a que for a maior de todas é a que você vai escolher. Certo? Eu vou fazer esse critério aqui, considerar todos esses critérios, e aquele que determinar a maior seção entre todos aqui vai ser a escolhida. Então, se você fez aqui, estou fazendo dimensionamento, tem que ficar grande. Pronto. Estou fazendo dimensionamento. Aí aqui deu 1,5. Aqui deu 0,75. Mas a seção mínima diz que é 2,5. E aqui não teve nenhum tipo de problema, vai ser 2,5. É o maior de todos. Sempre, certo? Sempre vai ser a maior seção dentre todas aqui. Os critérios de condução, os critérios que vão dar uma seção clara aqui são esses três primeiros, né? Mas o segundo, o quarto e quinto aqui, né, que são um só, podem também influenciar, como mostrei para vocês. E aí vamos para os tipos de condutores, certo? O condutor mais comum, eita, eu tinha um aqui, mas eu acho que eu não tenho mais, é o condutor isolado. É aquele mais comum de se encontrar no mercado. É aquele, acho que tem até nos meus favoritos aqui, ó. É esse daqui. Condutor 1,5. Pronto, esse daqui. Não, esse aqui não. Cortar fio. Pronto, aí. Esse daqui é o mais comum. Ele é um fio só, tem de várias cores, certo? Várias cores diferentes. E é um fiozinho. Deixa eu tirar esse negócio aqui no meio. No caso aqui, se for flexível, ele vai ser formado por vários pequenos condutores. Certo? Então, ele vai ser formado por vários pequenos condutores. Acho que aqui só tem um videozinho dizendo que chega, faz neuroterra as cores e tal.
neutro sempre verde ou verde e amarelo, perdão, terra sempre verde ou verde e amarelo, neutro azul claro, o fase qualquer outra cor, vermelho, preto, branco. Aqui mostrando os disjuntores, tá? Enfim, só uma animaçãozinha aqui. Mas esse daqui é o tipo de condutor mais comum, certo? Que basicamente ele é formado pelo quê? Né? Por uma parte de cobre, né? Um fio de cobre, que pode ser único. Geralmente ele é único quando ele é um fio rígido, que hoje praticamente não é mais usado, fio rígido. E o fio flexível, que é esse daqui formado por vários filetinhos, certo? Várias partezinhas menores formando fio rígido, formando fio flexível, né? Ambos, se de acordo com a norma, vão ter a mesma seção, efetivamente, de cobre, então vão conduzir a mesma coisa. Então é uma tabela só para qualquer tipo de fio. O problema é se comprar esse tipo de condutor. Vamos ver aqui os comentários negativos dele. O que o pessoal disse. Não recomendo. Comprei 4 rolos, porém 2 que abri estava arrebentando, não sei o que. Bom preço. Os cabos têm menos cobre do que outras. Acho que por isso é o preço menor. Em péssima qualidade, lixo. Então, muito provavelmente, se você não confiar na marca, não for um condutor, ou tiver um preço muito bom, muito atrativo, muito provavelmente ele vai ter menos cobre do que deveria ter. Certo? Sil é uma marca muito boa, geralmente é a mais cara que tem. Sil Sil mesmo, essa daqui. Você vê que é 100% recomendações boas, né? Não tem ninguém dizendo que tem um fio menor do que é realmente. Essa é uma marca muito boa. Cobre é bom. Eu não conheço a marca, mas aparentemente pode ser que seja boa. Tem algumas negativas aqui. Muito frágil. Desbitolado, né? Esse jargão que utiliza, não recomendado. Esse daqui eu não conheço. Cobre é bom. Cobre é bom. Safety cabos. Essa daqui a gente viu lá que também pode ser desbitolado. Enfim, tem várias seções diferentes, mas tem que ser feita uma breve pesquisa para ver se o que você está comprando ele tem, dá para confiar naquele produto, né? Porque você está lá dizendo na caixa que tem 1,5 milímetro quadrado, tem que ter 1,5 milímetro quadrado de cobre. Isso daqui ser cobre, o resto isolante não conta nessa seção. Certo? E muitos têm bem mais isolante do que cobre em si. Então esse aqui é o condutor mais comum que a gente vai utilizar, tem várias cores. Aí, em algumas aplicações é mais difícil, mas é possível encontrar cabos unipolares, porque desse tipo aqui, porque ele vai ter uma proteção extra, além do isolante, vai ter uma proteção mecânica, né? Mas o mais comum são encontrar cabos multipolares. Esses cabos aqui, eles vêm vários condutores isolados dentro dele. Por exemplo, qualquer o que é isso aqui? Pronto, um ferro de passar aqui. Deixa eu pegar esse ferro. Ai, meu Deus. Pronto. Aqui, tem um ferro de passar aqui de casa. Aí tem esse cabo. Logicamente que vocês sabem que dentro desse cabo aqui tem mais de um condutor passando por ele. Até porque se você olhar aqui o plug, já é o plug de 3, novo padrão de tomadas. Então aqui vão ter 3 condutores. O fase, o neutro e o terra. Se eu cortar aqui com a tesoura, você vai ver que vai ter algo parecido com isso daqui.
Aqui são 4, né? Nesse exemplo aqui. Ó. Deve ter o neutro e as 3 fases aqui. Mas aqui vão ter 3, o neutro, fase e a Terra. Certo? Se a gente colocar aqui cabo multipolar, deve aparecer alguns também. Cabo multipolar. Multipolar. Pronto, aqui, esse daqui. Tá bem bonitinho. Pronto, aqui. Os cabos multipolares aí. Esse daqui, que é só fase e o neutro nu. 2 fases e 2 neutros. 2 fases e um neutro. 3 fases e um neutro. Nesse caso, com o neutro nu. Aqui também. Geralmente são vendidos nesses rolos, né? Enormes aqui, que a pessoa até às vezes usa e faz umas mesinhas deles. Tem várias seções diferentes. Outro exemplo aqui. Enfim. Então, esses daqui são os cabos multipolares. Para instalações residenciais, a gente vai utilizar os condutores isolados mesmo. Certo? Multipolar não tem muita aplicação, mas o condutor isolado é o mais comum. E os tipos de isolantes, né? A gente vai dividir em 2 classes aqui. Uma classe é o isolante PVC, que é o mais comum para instalações residenciais, e outra classe são mais comuns em instalações industriais, que é o XLPE e o EPR, certo? Então, deixa eu ver se tem aqui EPR, só para a gente ver a diferença de preço. Vamos botar condutor, fio EPR, aparece. Fio EPR 0,75, quero ver de 1,5. De 1,5. 10. Assim. Isso tudo. Fio PVC. 1,5 fora aqueles. Pronto. Então aqui, ó, vamos lá para a norma. Tem os 2 fios, né? O PVC, que é esse tradicional, e o EPR, ou XLPE, que é o voltado mais para a indústria, certo? Então, vou abrir aqui a norma e abrir nas tabelas dos dois. Acho que a norma é só ver aqui, normas 5410. Pronto, vamos abrir aqui as tabelas dos dois. Mais ou menos na metade. Pronto, tá aqui. Então, aqui foi o do PVC, que foi aquela parte que eu dei o print lá no slide. Eu dei o print até mais ou menos sol de cobre, né, 95 milímetros, mas ele vem até 500, até 1.000 milímetros quadrados. Mas residencial, dificilmente você vai usar mais de 16. Na verdade, a maioria vai ser em torno de 10.
mas ainda tem um de alumínio, né, que a gente não vai usar em instalações residenciais. E na outra página tem o EPR e XLPE, são condutores que suportam normalmente até 90 graus. Então aqui, enquanto o condutor, o isolante de PVC, o condutor pode chegar até 70 só, porque senão quem vai derreter não é o cobre, 70 graus, quem derrete aqui é o PVC. Quem limita essa temperatura máxima que o fio pode chegar não é o cobre em si, e sim o isolante dele. Se for PVC, até 70. Se for EPR, aquele mesmo fio, da mesma seção, ele pode chegar até 90 graus, porque o isolante suporta isso. Então, se a gente observar aqui, ó, um fio de 2,5, um fio de 2,5 para instalações residenciais monofásicas, fase neutra, o de 2,5, né, suporta até 24 amperes. De 2,5. Suporta até 24 amperes. Já o fio de EPR, o mesmo de 2,5, aqui, ó, B1, 2, 2,5, suporta até 31. A mesma seção de cobre, só porque tem um isolante diferente. Teve um isolante diferente, que suporta mais temperaturas, então vai ser um fio naturalmente mais caro, certo? Mas quais são as desvantagens desse fio? Ele é mais duro, ele não faz tanta curva quanto o EPR, quanto uma casa é necessário. Então ele não tem muita flexibilidade, o XLPE e o EPR. A resistência mecânica dele é baixa. Então qualquer coisinha que você dobrar, ele já está se querendo quebrar um pouco. E o EPR e o PVC não, ele é extremamente flexível. Você consegue moldar, tem ótimas propriedades mecânicas e elétricas, enfim, um bom isolante. O único problema dele é que ele não suporta, não tem muita estabilidade térmica. Se ficar quente, ele vai derreter facilmente. Certo? Tem essa desvantagem dele. Os outros têm uma ótima estrutura térmica aqui. E o PVC, se pegar fogo, ele não pega fogo com facilidade. Já o outro, se pegar fogo, ele vai embora. O fogo vai pegar nele muito fácil. Então, para residências, unindo segurança e viabilidade econômica, o PVC é o melhor. É o que é utilizado. Para indústrias, aí usa o EPR ou o XLPR. Assim, como eu disse, tem essas temperaturas, né, que eles suportam. 70 graus PVC, 90 graus EPR ou XLPE. EPR é uma borracha etilenopropileno. E o XLPE é o polietileno reticulado. E PVC é policloreto de vinilo. Certo? Temperatura de sobrecarga, que pode durar ali alguns segundos ou até poucos minutos. 100 graus, ele suporta. 130 graus, o EPR. E curto-circuito, né, aquela temperatura extrema, aí ele não suporta muito, não, 160, 140 graus. E o EPR XLP até 250, então já aguenta mais temperaturas. E agora entrando já no critério de capacidade de condução de corrente, aqui a gente já vai falar do passo a passo da continha, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é que esse critério ele tenta garantir uma vida satisfatória do condutor, fazendo com que os fios sejam limitados os efeitos térmicos da corrente nos fios. Ele ajuda na determinação da seção dos condutores, é tratado nessa seção da norma 6.2.5, com tabelas, fatores de correção, entre outros pontos. Então, tem várias tabelas lá que vão ajudar. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte:
calcular a corrente, baseado na potência de cada circuito, ver qual é o método de instalação. Então, a gente vai ver aqui os métodos de instalação, que são esses daqui, ó. Método de referência indicado, A1, A2, B1, B2, B3, C, D. Eu já adiantei, a gente só vai utilizar aqui o B1, que é para as instalações residenciais, eletroduto embutido em alvenaria, é esse B1 mesmo. Depois de determinado o método de instalação, vou verificar se é necessário usar algum fator de correção, de temperatura ou agrupamento. Certo? Bem, pessoal, então vou... Pronto, para cálculo da corrente, é aquele mesmo lá que vocês viram em eletricidade, eletrotécnica, né? É esse daqui. Se tiver em watts e tiver fator de potência, usa esse. Se não tiver, ó, só para lembrar, isso daqui é a mesma coisa que... Isso daqui, ó, é a mesma coisa que o fator... Opa, isso aqui era para ser uma seta. A mesma coisa que a potência aparente, né? Lembra que o FP, fator de potência, igual a P sobre S. Então, se eu passo S multiplicando e o FP dividindo, eu tenho P sobre FP, né? Então, esses dois aqui, P sobre FP é S. Então, está no mesmo dizer que o S igual a VI, o I é igual a S sobre V. Né? Então, se tiver já a potência em VA, como vai ser o caso de tomadas e iluminação, tomadas de uso geral e iluminação, é só dividir por 220. Então, se deu 2.200 VA de potência de tomada na cozinha, divide por 220. 2.200 dividido por 220 vai dar 10, né? Tomada, 1.700, dividido por 220, e assim sucessivamente. Certo? Se for trifásico, como geralmente em residências, no máximo a alimentação vai ser trifásica. A distribuidora disponibilizou 3 condutores para você e o neutro, né? Então você tem uma alimentação trifásica. Aí você vai fazer aqui aquela divisão por raiz de 3. Vocês viram aqui o circuito cálculo de potência, circuitos trifásicos lá em eletricidade. Então, vai surgir esse raiz de 3, né? E essa tensão aqui não é mais 220. Vai ser de quanto essa tensão aqui? Ela não é mais 220, né? Vai ser de quanto essa tensão aqui, quando eu tiver em circuitos trifásicos? Quem lembra lá de eletricidade? Vai ser de 380, pessoal. 380 volts, certo? Que é a tensão entre duas fases aqui já. Certo? Quando for trifásico, no cálculo de potência, aqui é a tensão entre duas fases. Se eu pegar a tensão na fase A e na fase B e for medir, vai dar a diferença de potencial entre fases de 380 volts. Certo? É só fazendo a calculadorazinha aqui também. Acho que eu até já fiz aqui para vocês. Eu acho que já fez aqui essa continha. Que é só fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui, tem que botar aqui o aproximado. E aqui em graus. E aqui em polar. Pronto, se você fizer aqui 220, fase 0, peguei uma das fases e vou ver a diferença de potencial com outra. E a outra é 220, fase 120 graus. Eita, apertei sem querer aqui, foi mal. Bom, então, peguei aqui 220, fase 0, menos 220, fase 120 graus.
certo? Se eu fiz isso daí, eu peguei duas fases diferentes. A fase A com a fase B, então botei um multímetro ali para medir a diferença de potencial entre as duas. Quando você der o OK aqui, vai dar quem? Aproximadamente 380 graus de diferença. 380 volts de diferença, né? Que é justamente essa tensão que eu tinha comentado, né? Aqui vai ser 380, por isso que surge esse raiz de 3. Então você vai colocar a potência total na instalação, do mesmo jeito. Se tiver em VA, já substitui aqui direto pelo S, né? Na prática, a gente vai ter que, em circuitos trifásicos, o S é raiz de 3 vezes V vezes I. E aí, isolando o I, eu vou ter S sobre raiz de 3 vezes V. Que é justamente isso daqui. Ó. Esse camaradinho aqui é o S, que é a minha potência aparente, né? Certo? Então, se já tiver em VA, a sua unidade de potência para toda a instalação é só dividir por raiz de 3 vezes V. Essa tensão V, se fase neutro for 220, vai ser de 380. E aí calcula a corrente, né? A gente já descobre a corrente. Se vier em watts, aí você tem que saber o fator de potência. Sempre que tiver uma potência em watts, a primeira pergunta que se faz é qual o fator de potência dela? Certo? Eu só não faço essa pergunta quando eu sei, por exemplo, que é um chuveiro. Porque aí o chuveiro, o fator de potência é 1. Então, se está em watts, é a mesma coisa o VA, né? O chuveiro, o ferro de passar, ou qualquer tipo de aquecedor, o fator de potência é 1 ou muito próximo disso. Aí depois a gente vai ver o restante, pessoal, mas só antecipando um pouquinho, na próxima aula a gente vai ver o seguinte, ó, que nos circuitos, na fase de dimensionamento de circuitos, o que é importante? É importante a gente não dimensionar nada acima do que efetivamente vai ser utilizado. Então, se eu tenho, por exemplo, estou dimensionando, por exemplo, o circuito de uma cozinha, e na cozinha tem 6 tomadas, será que é provável que eu vá utilizar simultaneamente as 6 tomadas na sua potência máxima, cada uma? Então, cada uma ali de 600, 3 de 600, 3 de 100, é provável de você utilizar todos ao mesmo tempo? É muito pouco provável. No seu quarto, ou na sala que você está estudando agora, quantas tomadas tem? Todas podem até estar com algum equipamento ligado, mas eu digo para você que quase toda certeza, dificilmente, ou aliás, nenhuma delas não. Todas elas juntas, em nenhuma das casas de vocês, todas elas juntas estão sendo utilizadas ao extremo com que elas foram dimensionadas. Certo? Então, você pode ter ali um carregador de celular em uma, tem 5 watts carregador de celular. E, pelo menos cada tomada foi dimensionada para suportar 100 VA. Então, dos 100 você está usando 5 só. Máximo 10, 12, tem alguns carregadores mais potentes, né? Iluminação. Não, mas todas as minhas lâmpadas eu ligo aqui ao mesmo tempo. Mas cada lâmpada, se você olhar na previsão, foram dimensionadas para suportar 100 VA. Pelo menos. E se você usa hoje LED, que é o até mais disponível, até fluorescente, você está usando no máximo ali 20, 25, 30 VA de potência, certo? Não está utilizando os 100, porque a norma previu ali as piores situações. Previu 100 VA, caso você usasse uma lâmpada incandescente,
certo? Então, o pior foi o que eles previram. A gente não está na pior situação. Então, a gente acaba, pessoal, vendo na prática que é desnecessário dimensionar uma instalação para tudo. Porque nem todos os equipamentos da sua casa vão estar ligados ao mesmo tempo. Você não usa ao mesmo tempo um chuveiro, ao mesmo tempo que está usando ferro de passar, que tem ligado ar-condicionado, que a iluminação está 100% ligada, que tem TV, computador, batedeira, liquidificador, enfim, todos os equipamentos, todas as tomadas sendo ligadas ao mesmo tempo, toda a iluminação sendo ligada ao mesmo tempo, principalmente quando a instalação vai ganhando espaço. Quanto maior a instalação for, menor é a probabilidade de tudo estar ligado simultaneamente. Então, é desnecessário dimensionar alguma coisa, considerando que em algum momento tudo vai ser ligado simultaneamente. E é aí que vão surgir o chamado fator de demanda, que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou abrir a norma da Equatorial, e a gente vai estudar sobre o fator de demanda. No nosso livro tem alguns fatores de demanda, nas normas das distribuidoras vão ter outros fatores de demanda, mas a maioria das vezes eles se conversam, certo? Tem uma proximidade entre eles. E aí a gente vai ver o que é o fator de demanda, mas basicamente ele não vai deixar a gente dimensionar nada acima do que efetivamente vai ser utilizado, certo? Porque é reconhecidamente, historicamente reconhecido, que a gente, quanto maior for a carga de uma instalação, menor a probabilidade dela estar ligada toda simultaneamente. Se você tiver um quarto-sala, um flatzinho, um kitnetzinho, ali é uma situação, porque você só tem um banheiro, uma sala não, né? É o banheiro, um quarto ali, que já é sala, e às vezes uma cozinhazinha pequena. Agora, se você tiver uma casa de 300 metros quadrados, dificilmente todas as tomadas vão estar sendo utilizadas ao mesmo tempo, ou toda a iluminação ao mesmo tempo. Quanto maior a instalação, menor a probabilidade de tudo estar ligado ao mesmo tempo. Certo? Isso é que a gente vai avaliar. Bem, pessoal, então por hoje era isso. Eu agradeço a presença de todos. Olhem no Ava, vai estar lá o linkzinho, né, para vocês fazerem o upload daquela atividade, do último slide do capítulo 2. E na quinta a gente já finaliza essa parte de fator de demanda e já passa outra tarefinha para vocês fazerem até terça, certo? Eu vou corrigindo aqui as provas e vou divulgando as notas para vocês. Qualquer dúvida, vocês falam. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Bom almoço aí para vocês e até quinta. Até mais, professor. Tchau, tchau.